Olá, querido, bom dia, tudo bem? Rony aqui do canal Sentido da Vida. Eu vim aqui mais um vídeo para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. E também quero te lembrar de nossa live no sábado às 20 horas. Sábado agora, dia 10, tá bom? E falando do Evangelho de Jesus, com um olhar do Evangelho de Jesus, que eu quero fazer um comentário aqui sobre o que Paulo falou aos casados, né? Para a igreja, aos casados da igreja de Coríntios, né? Numa carta que ele fala na 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo fala algo que é importante sim para os casados. Tem questões que são totalmente só aplicáveis para aquele povo, para aquele pessoal, porque eles viviam em um determinado tempo, em determinadas situações, determinada cultura, mas enfim, essa carta foi para pessoas casadas. É tanto que ele começa o capítulo 7 falando assim: agora quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, ele começa a carta falando assim: quanto ao que vocês me escreveram, eu tenho isso para falar para vocês, tá bom? Então nós que somos casados, eu quero te chamar para nós fazermos uma meditação, para a gente ter ideia mais ou menos do que é que nós vamos conversar, né, no sábado, na nossa live, tá certo? E não só o que está aqui, mas muitas coisas. Aqui é só para nós termos uma noção, uma base, porque muitas coisas foram aplicadas para aquela igreja, para aquele pessoal, para aquela geração, e as coisas ao longo do tempo vai mudando, né? Coisas, situações, e cada caso é um caso, né? Todo casamento tem problemas, sim, mas as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, os problemas às vezes são diferentes, mas é importante nós começarmos a fazer uma meditação sobre o que Paulo falou aqui em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, porque nós temos noção. E tem um versículo aqui que eu acho muito importante, independente da geração, do casamento, dos problemas. Tem muitos casais que, por exemplo, muitos casais cristãos, religiosos, que eles acham que são obrigados a ficar em um casamento, que não é um casamento de verdade, não é um casamento em Deus. Bom, o casamento é de Deus. O casamento, ele foi criado pelo Senhor e é para ele permanecer no Senhor. Mas nós somos homens falhos, estamos sujeitos a muitas coisas, e é sobre isso que eu quero que você medite comigo, tá bom? Então Paulo começa dizendo assim: agora quanto às coisas sobre as quais vocês me escreveram, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com a mulher por causa da imoralidade. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de outro e outro de outro modo. E Paulo continua no versículo 8 dizendo: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão, ou se abrasar, em outras traduções.
No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Amém? Eu queria ficar por aqui e te peço que você preste muita atenção no que Paulo falou aqui no versículo 15. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para a paz, para vivermos em paz. E Paulo fala muitas coisas aqui. Nós podemos perceber algumas aplicações que Paulo fala, né? Porque a igreja enviou uma carta para ele, uma igreja que vivia em uma geração, né? Como eu disse, casamento é casamento, mas nós temos que entender algumas coisas relacionadas a casamento, né? Paulo ele diz aqui que por causa da prostituição, por causa da promiscuidade sexual e por causa da depravação sexual, algo que desconstrói a alma, algo que não nos edifica, algo que não nos conduz a vivermos uma vida de equilíbrio, né? E são muitas coisas que nos faz a não vivermos de uma forma justa, digna, né? Em nosso casamento diante de Deus e diante dos homens. Só que, como eu falei para vocês, é muito importante nós entendermos esse versículo 15, que Paulo, ele diz assim, mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para a paz, para vivermos em paz. E isso é muito importante porque muitos casamentos, na verdade, eles só são casamentos de papel, né? Ele não é um casamento de verdade, na prática, na vida. Pode ter os problemas, sim, podem, mas tem casamentos que já deixaram de ser casamentos verdadeiros há muito tempo. A não ser que exista uma reconciliação, a não ser que exista paz e volte a ter respeito, dignidade, carinho, enfim, tudo que envolve um casamento de verdade. E eu queria, como eu disse, que você que é casado, você que é casada, você que é noivo ou noivo, você entendesse que o que mais importa em um casamento, o que mais importa em toda relação, em todo relacionamento, é nós estarmos em Deus. Porque Deus não nos chamou, como Paulo disse, para vivermos em servidão, mas sim Ele nos chamou para a paz. Eu falo isso para vocês porque em nossos dias, né, nós vemos muitas coisas. Eu não sei qual exatamente as necessidades que a igreja de Coríntio tinha, né? Mas em alguns pontos aqui, nós vemos sim suas necessidades. É tanto que Paulo diz assim: sobre o que vocês me perguntaram em carta, eu tenho isso para falar para vocês. Ele começa falando, ele começa orientando a igreja que tinha muitas dúvidas. Mas no versículo 15 ele diz que Deus
Deus nos chamou para a paz. E isso é muito importante, gente. Eu repito às vezes porque se nós esquecermos disso, nós não vamos entender qual o nosso principal chamado, que é estarmos em paz diante de Deus e diante dos homens, independente da situação. O que importa é a paz. Tem casamentos que eles não são casamentos mais, e é necessário uma separação, é necessário um divórcio, né? Muitas pessoas vão falar assim: ô Rony, mas eu passei a minha vida sendo orientada que se eu casar tem que ser para sempre. Sim, meu irmão e minha irmã, o casamento ele tem que ser para sempre, mas se ele for casamento, se ele permanecer como casamento. E como eu disse, tem casamentos que eles só são casamentos de papel, porque existe violência verbal e violência física, e isso não é casamento. E tem coisas que têm limites, né? Nós temos falhas, somos pecadores, muitas vezes somos desequilibrados. Às vezes algo em um casamento que é saudável, está saudável, entram coisas que desequilibram o casamento. Ou entra pelo marido, ou entra pela esposa. E consequentemente isso se reflete na relação, atingindo todo o casamento, toda a relação, toda a comunicação, a relação sexual, os filhos, e começa uma destruição que deixa de ser casamento. Casamento, ele tem que ser casamento não no papel, ele tem que ser casamento não em palavras, ele tem que ser casamento na prática, e é sobre isso que nós temos que refletir, né? Tem mulheres aí sendo agredidas, mulheres cristãs, mulher de pastor, nós vemos na mídia casos e casos. Então aquilo não é casamento. Casamento é de Deus. Quando não tem princípios, o equilíbrio de Deus, não é casamento, deixa de ser casamento. E às vezes é necessário sim um divórcio. Lá na lei, os homens eles pediam carta a Moisés. Sim, era pela dureza do coração do homem. Sim, como está escrito lá, eles chegaram para Jesus e falaram: mestre, é lícito eu repudiar minha mulher por qualquer motivo? Né? E Jesus disse não, porque a pergunta deles era: é lícito, convém, eu posso me repudiar, né, a minha esposa? Que repudiar significa deixá-la. E pedir a Moisés carta de divórcio, como Moisés concedeu, Jesus falou que foi por causa da dureza do coração dos homens, porque como eles mesmos perguntaram para Jesus, eles perguntaram: eu posso me separar, eu posso repudiar minha mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, Jesus falou que não, porque nós, na nossa carnalidade, aqueles homens quer às vezes se separar por qualquer motivo. A mulher judia, por exemplo, ela tinha o homem como seu INSS, como seu seguro de vida. Ela tinha o homem como um porto seguro. E Jesus, diante dessa pergunta deles, eu posso me separar por qualquer motivo? É óbvio que Jesus ia falar que não. Se você casou, é para você cuidar de sua esposa, cuidar de seu esposo. Não se separar por qualquer motivo, porque essa foi a pergunta deles. Porém, Paulo nos chama aqui e envia uma carta para a igreja de Coríntios, onde estava tendo problemas, e no versículo 15, né, depois de ele ter listado coisas do que é bom, do que seria o ideal para aquela igreja, mesmo assim, Paulo disse que nem o irmão nem a irmã está sujeito à escravidão, nem à servidão, porque casamento não é para nós sermos escravos.
não é para você ser escrava, porque Deus, ele termina dizendo no versículo 15, nos chamou para a paz. E é isso que importa. É sobre isso que eu te chamei. Quero que você esteja presente na live no sábado às 20 horas, para nós conversarmos, para nós darmos nomes realmente aos problemas. Se você quiser interagir, nós vamos interagir, mas eu vou colocar questões do nosso dia a dia, problemas, como eu estava conversando, já tem um ano mais ou menos, conversando com uma moça, ela casada, estava eu e minha mãe também conversando com ela dentro do carro, e ela desabafou, ela disse que era agredida fisicamente pelo esposo. Então isso, ele deixou de ser o homem no casamento, porque o casamento não é para ser construído com agressões, e se tiver, precisa ter reconciliação. E às vezes a alma da pessoa, às vezes a mente da pessoa, os traumas não suportam mais isso, e ela não consegue às vezes fazer que haja uma reconciliação no casamento, porque nós somos diferentes, nós temos educação, criação, construção psicológica em relação ao que é casamento. A única coisa que nós temos como esperança para nos unir, independente de quem você é, se você é cristão ou não, se você é religioso ou não, é Deus. É Deus. A única coisa que pode nos unir, fazermos nós refletirmos sobre o casamento que vem de Deus, é o Evangelho. E qual o espírito do Evangelho? A lei colocava coisas para o casamento. Não só para o casamento, como muitas coisas para a nossa vida. Mas o Evangelho de Jesus nos traz luz. Aqueles homens falaram para Jesus: olha, mestre, Moisés dava carta de divórcio, né? Jesus disse: ele dava, mas é por causa da dureza do coração de vocês, que não querem ficar com a mulher de vocês, e por qualquer motivo vocês querem se separar, repudiar a mulher de vocês, que na época era um ser totalmente mais frágil, principalmente financeiramente falando, que nos nossos dias de hoje já é diferente. Hoje a mulher, ela se sente muito mais empoderada, né, para se separar, para se permitir estar em liberdade. Mas nós sabemos que existe a necessidade de nós vivermos em comunhão, estarmos com alguém por vários motivos, né? Outra situação também que Paulo comenta aqui, Paulo coloca uma aplicação àquele povo, né? Que às vezes muitas pessoas dizem, pastores dizem assim: se você se casou e se chegar à separação, não é para casar novamente. Então assim, isso é algo que tem feito as pessoas a não enxergar o real sentido do casamento, a não conhecer Deus muitas vezes por causa de informações distorcidas. O próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, que a mulher não esteja só. E como não sair de um casamento e não poder casar novamente? Já que existe essa necessidade de nós estarmos com alguém, de nós termos um alguém, porque Deus sabe, nós sabemos a importância de nós termos alguém do nosso lado, de verdade, que queira nos amar, nos respeitar, que queira nos priorizar. Por que priorizar? Porque casamento, quando nós casamos, nos unimos dizendo para uma pessoa: eu quero estar com você. Isso significa prioridade.
E isso significa ser uma carne só. Casamento é ser uma carne só. É pensar da mesma forma. É gostar não de tudo da mesma forma, mas que haja uma unidade através do evangelho sobre muitas coisas. Nós somos diferentes, sim. Por isso que eu digo, se o evangelho, se a palavra de Deus não for a luz que faz você enxergar não só o seu casamento, o que é casamento e toda a vida em si, dificilmente você vai ter noção, você vai ter como enxergar o que nós precisamos enxergar no nosso casamento. E eu repito, Deus tem que ser a base de todo casamento. Se a palavra de Deus não for a base de todo casamento, dificilmente essa casa irá ficar. Essa casa que eu digo é o casamento. Esses dois dificilmente ficarão firmes no casamento, porque nós somos diferentes, temos criação, educação diferente. E por causa disso, nós temos que ter o evangelho como base de unidade para nossa caminhada no casamento. Então, eu quero que você reflita, eu quero que você entenda um pouco sobre essa passagem. E Paulo diz assim, mesmo depois que ele escreve tudo, embaixo ele diz, mas nós não estamos sujeitos à escravidão, porque foi para a paz que Deus nos chamou. Então, um casamento que não tem paz não é casamento, é só papel. E se o papel rasgar ou ficar inteiro, não faz diferença, porque o casamento já se acabou. Se o casamento está firme, está na rocha, está no evangelho, está em Cristo, o papel pode rasgar, pode se perder, pode molhar, não importa. O que importa é que o casamento, o que significa o casamento de verdade, está firme, está na rocha, está em Deus. É isso que importa. Então, na live sábado, eu quero que a gente nós possamos nos aprofundar, né? E nós compartilharmos verdadeiramente do que importa no casamento, que é o amor, é o respeito. E quando não tem amor, quando não tem respeito, as coisas começam a dar errado no casamento. E são muitas coisas que eu vou falar, eu particularmente vou falar na live, vou dar nome aos cachorros, como dizem, né? Não sei nem se é assim que fala, mas nós vamos estar juntos, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa live. Um abraço, fica com Deus.